Fala pessoal, voltamos, meu senhor e minha senhora que está do outro lado da tela, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Voltamos trazendo aí informações atualizadas dos desgoverno Lula, né pessoal? Desgoverno Lula gastando o que não tem de fato, né? Ou melhor, quando ele não tem, ele vai cobrar o seu imposto, o nosso imposto aqui, para cobrir as suas despesas malucas, né pessoal? Taxade tá aí passando vergonha no mundo todo e eu vou trazer esse vídeo para vocês em detalhes. Mas antes, eu já quero pedir para você, já colocando aqui nos comentários a cidade que você está falando. Coloque a cidade onde você está nos assistindo e vai deixando o like no vídeo. Pessoal, deixa o like no vídeo, ajude a crescer esse canal. E se inscreva no canal se você não for inscrito, clicando no botão inscrever-se. Pessoal, o vídeo recheado de informações, vale a pena você ficar até o final, para você ficar antenado aí no mundo da política. Sem mais enrolações, compartilhe o vídeo, bora pro vídeo, pessoal. Bom, mais uma pauta diz que o governo Lula pagou 23 bilhões de reais em emendas parlamentares. A data limite estabelecida pela lei eleitoral foi o último dia 6. Esse valor destinado a projetos e iniciativas indicadas por deputados e senadores, sendo uma prática comum para garantir o tal do apoio político no Congresso. A medida gerou críticas de opositores que acusam o governo de utilizar recursos públicos para fins eleitorais. Coronel, numa entrevista recente, Lula afirmou estar vivendo o seu melhor momento na relação com o Congresso. Esse amor está custando caro para o Brasil, Coronel? Não tenha dúvida, custa caro e tem uma notícia ruim, né, para o próprio presidente. O dinheiro já acabou. Veja que o Rio Grande do Sul, ele está esperando lá até agora o socorro que foi prometido e que simplesmente não chegou por não ter de onde tirar. E quando ele faz esse esforço último ali, no limite do que ele pode interferir nas eleições municipais, porque esse é o objetivo, não é nem a governabilidade hoje ali para as últimas medidas, viu, Pitoli? Na verdade, é um grande esforço para tentar salvar o que for possível da eleição municipal. Veja que houve leilões, pregões eletrônicos que foram anulados ali do arroz, teve questão das próprias mídias que estavam sendo contratadas ali também, que deu água, tem uma série de iniciativas que eles estavam se articulando para bombar ali as candidaturas nas eleições municipais, só que hoje os olhos estão bem mais atentos. Se chama a atenção do Tribunal de Contas da União. Interessante que, infelizmente, a PGR tem tomado bola nas costas o tempo todo, mas... Pessoal, resumindo, o governo está quebrado. Essa é a verdade. Não tem da onde tirar. Para vocês terem uma noção, o Rio Grande do Sul, o governador está esperando até hoje a verba que não chegou. Vamos lá. O fato é que tem aparecido uma série de... lampejos que a gente percebe de esforços para colocar dinheiro nas campanhas municipais, mas eu tenho uma notícia ruim, Pitoli. Esse esforço não vai dar o resultado que o Lula pretende. Por quê? Porque esse esforço no Centrão, a gente já conhece qual é a característica, o DNA desse grupo de políticos que agora agradecem, pedem o dinheiro, prometem lealdade, mas eu ouso afirmar uma coisa para você. Nenhum desses que está recebendo dinheiro vai querer o Lula no palanque. Vários desses que estão recebendo dinheiro vão dizer que são bolsonaristas desde pequenininhos, porque na hora que o Bolsonaro passar em vários desses estados, subindo nos palanques das eleições municipais, você vai ver que tem gente que recebeu o dinheiro do Lula, fez a média ali no seu curral eleitoral, mas vai dizer que não quer saber do Partido dos Tributadores. Então, muita coisa vai ser decepcionante para esse esforço meio desesperado, porque ele consegue manter essa governabilidade no mesmo modelo do mensalão até um certo ponto.
Hoje talvez não tenha um Roberto Jefferson para apontar ali o que está acontecendo ali no Correio, mas o Correio hoje caminha da mesma forma que aconteceu lá atrás. As estatais estão aparelhadas, a gente já percebe água sendo feita em vários dos setores, ministros agora tendo que ser blindados até com 100 anos de sigilos, né, sobre dados. Nós estamos vendo o mesmo filme que nós vimos ali entre o Lula 2 e o Dilma 1. E olha, o dinheiro vai acabar. Acabou no Dilma 2 e vai acabar no Lula 3 ou no Dilma 3 muito mais rápido do que eles poderiam imaginar. Serrão, qual é o papel do Lira e do Pacheco nessa relação de investimento no convencimento dos parlamentares, Serrão? Olha, hoje isso é muito complicado, porque a negociação do governo para essa liberação de emendas, na verdade, ela ocorre de maneira muito personificada e politicamente local. Então, os presidentes das casas, nesse quesito, não tem muito o que mandar, não. A liderança deles é praticamente inútil nessa situação. A gente está vendo um filme, o velho filme do passado, A Volta dos que Não Foram. E pior, o PT hoje sabe que está gastando, está fazendo as emendas, liberando a grana, que está curtíssima, né? Está em ritmo de aperte o cinto, mas no caso eu sinto muito que a grana sumiu. E o pior, os parlamentares não têm nenhuma garantia de que vão entregar politicamente a Lula o que ele deseja. O presidente Lula está exagerando na mitomania. Nunca falou tanta mentira, ele tem falado muita coisa, procure perceber o discurso dele. Ele geralmente tem falado aquilo que não é a verdade, é o contrário do que é a realidade. Ele tenta se convencer, ele faz um discurso para tentar convencer talvez a ele próprio ou alguém de que algo está muito bom, quando ele tem certeza absoluta de que a coisa nunca esteve tão feia quanto agora. Ontem, reunião do Ministério da Defesa, o ministro da Defesa foi cobrar de Lula, me dá um dinheiro aí, não corta o dinheiro aqui não, Haddad, porque vai prejudicar as obras do submarino, da fragata, e aí isso deve ter dado uma confusão desgraçada, que aquele dinheirinho ali é o dinheirinho dos empreiteiros amigos que tocam essas obras, essas realizações da Marinha. Então veja, a coisa está feia. Né? O Haddad vai cortar da própria carne, do próprio esquema de empreiteiro, do próprio esquema francês que está por trás disso aí também? Ou vai tomar goleada na Olimpíada se a coisa continuar assim? Então, a situação politicamente para Lula nunca teve tão feia. E o resumo da ópera é o seguinte: se a economia melhorar, tudo pode melhorar para Lula. Se a economia continuar piorando do jeito que vai, a vaca dele já morreu na véspera do Natal, que pode nem chegar. A vaca já foi pro brejo, né, pessoal? Já vou mostrar uma tabela, inclusive com os valores, né, os 23 bilhões, enfim. Mas antes, dar-se uma pergunta. Você acha que o governo Lula vai ter caixa, embora o coronel já tenha cantado uma bola dessa resposta, mas acho que é importante ouvir. O governo Lula vai ter caixa para garantir esse bom relacionamento com os parlamentares pelos próximos 2 anos, Darcio? Isso não importa. Eu até recorro ao nome de mais um filme. De Volta para o Tributo 3. Se não tem caixa, se endivida e coloca o povo para pagar. Essa tem sido a tônica desse governo. Essa é a grande realidade. O governo Lula não está nem um pouco preocupado com isso. Só é importante registrar. Na verdade, o governo Lula está preocupado em taxar o povo, né, pessoal? É como se fosse assim, se a gente não tem dinheiro, vamos jogar imposto em cima do povo, vamos cobrar do brasileiro, que aí o dinheiro aparece. É isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer até o final do mandato, né, pessoal? Lula, taxado, cobrando impostos da população, quebrando a população ao meio aí, de tanto cobrar imposto, porque não tem dinheiro em caixa, e quem paga o pato é nós, os brasileiros. Vamos lá. Esses 23 bilhões, eles são 47% de 49 bilhões. Então, portanto, são 49 bilhões em emenda. A notícia trata dos 23 bilhões, contudo, foi um repasse feito no último dia, onde a legislação permitia, de um total de 49 bilhões. E, Pitoli, é muito interessante observar isso, porque a gente falava na pauta passada de um determinado senador. E no dia 11 de novembro de 2021,
Esse senador foi saltitantemente, como trouxe o Gerson Gomes, para o STF reclamar de pagamentos de emenda do governo Bolsonaro. Só que tem um detalhe, tá? É importante a gente ter esse tipo de comparação. Naquele tempo, quando o Congresso pediu mais emendas, o Bolsonaro vetou. E quem derrubou o veto foi o próprio Bolsonaro. E nesse momento, temos um governo que gasta muitas vezes mais o que o governo Bolsonaro gastou em emendas e não temos ninguém saltitando em direção ao STF para reclamar. E detalhe que piorou muito, porque hoje as emendas são emendas fixas para abastecer campanhas eleitorais, não tenho dúvida alguma. Agora, o mais interessante disso tudo vai ser o pós-eleição, que, como trouxe o Serrão, depois que passar a festa, vamos ver se o Centrão continuará de mãos dadas com o PT. Vamos aguardar, Pitório. A gente tem uma tabela apresentando essas emendas e como elas foram colocadas e a subida das emendas, né, fazendo essa comparação, os números da tela. E enquanto os números estão aí para degustação dos nossos espectadores, Coronel, tem um dado que foi apontado pelo Estadão tempos atrás, salvo engano, 30 dias, dizendo o seguinte, o que me espantou: o partido que mais recebeu recursos dessas emendas foi o PT. Aí eu tentei entender o seguinte, se é investimento do convencimento do parlamentar, por que é que o PT tem que investir no PT para votar nas pautas do PT? Aí o Darcy fez a fala sobre campanhas eleitorais. O PT investindo no PT tem um cheiro estranho, não tem não, Coronel? Tem um cheiro estranho e é um ato de desespero, porque eu ouso afirmar também que o desempenho da esquerda que nós vimos em 2020, ele será ainda pior agora em 2024, apesar de todo esse dinheiro e apesar do PT estar assumindo as rédeas no governo federal do próprio orçamento. Veja por que eu faço essa afirmação. Porque em 2020, em que o PT estava na oposição, e quando você está na oposição, você tem muito mais liberdade, porque você não precisa do Congresso Nacional. Esse apoio do Congresso Nacional é muito complexo na política brasileira, porque cada estado e cada região tem uma configuração completamente diferente. E quem descobriu isso muito cedo foi o MDB, o PMDB. Você vê que o PMDB ele não tem a tradição de lançar presidentes, por quê? Porque a coisa mais difícil no país é você conseguir uma articulação nacional, porque cada estado tem os seus caciques, suas idiosincrasias, suas alianças locais que não tem nenhuma lógica ideológica, partidária, nada disso. Então, quando ele faz esse investimento, o Pittoli, ele está realmente numa atitude desesperada. Eu creio que o PT terá grande chance de ver o avanço do Centrão novamente, porque foi o que aconteceu em 2020, mas agora, quem está sofrendo o problema de não subir no palanque não é mais o Bolsonaro, porque lá em 2020 ele não pôde subir no palanque de ninguém. Mas agora, quem não pode subir no palanque é o Lula. Então, hoje, quem vai nadar de braçada nessa eleição será o Centrão. Mas o Centrão agora, turbinado pelo Jair Messias Bolsonaro, que tem o maior capital político hoje para fazer diferença em todos os estados. Então, eu quero te dizer, Pittoli, que eu vejo, sim, muito nexo, muita coerência de jogar dinheiro nos candidatos do PT, porque é um desespero o que nós vamos ver acontecer nessa eleição municipal. Tomara que eles não usem o TSE para muita baixaria, porque esse tem sido o meu principal receio. Não é nem mais a questão do dinheiro nas campanhas do PT. Mas, para mim, a minha maior preocupação é a perseguição política via TSE por causa do nosso passado recente. Serrão, Bolsonaro não liberou nenhuma emenda esse ano, ao contrário do PT, como a gente apontou aqui. Entretanto, a gente tem hoje o presidente Bolsonaro visitando o Rio de Janeiro pela manhã em Sanspenha, na Praça Sanspenha ali na Tijuca, e à tarde em Duque de Caxias, no Calçadão em Caxias. Absolutamente lotado de um Bolsonaro enfrentando a multidão sem nenhum, aparentemente, sem nenhum grande esquema de segurança, foi o que me chamou a atenção, o que mostra que de fato é um cabo eleitoral. Lula, com todo esse dinheiro distribuído, não terá a coragem de fazer o mesmo, Serrão?
Não tem a menor condição de fazer campanha eleitoral o Lula. Onde ele for, ele pode queimar ainda mais quem supostamente ele apoia. Muita gente não vai querer ficar perto do Lula. O Lula é aquele cara que é como se fosse uma criptonita, né, para o Superman. O candidato ali na disputa eleitoral é o super candidato, mas não vai querer a criptonita do lado dele. Já Jair Bolsonaro é exatamente o contrário. É o inelegível com a maior capacidade de eleger alguém nessa eleição. Tem influência direta. Por isso que a estratégia dele está sendo em quê? Investir naqueles jovens, mulheres, que podem se tornar bons vereadores e que depois da outra eleição vão ter a força para fortalecer a escolha de deputados federais e dos senadores. A eleição 2026, a importância capital será a escolha do Senado. Ela pode ser até mais importante até que a escolha do presidente da República. O sistema de poder vai fazer o diabo para Jair Bolsonaro não poder concorrer a nada em 2026. Esse é o roteiro que está desenhado. Mas aí vai depender da configuração política dessa eleição municipal e de como fica o desgaste econômico. De novo, se houver problema econômico agravado, o governo do PT acaba antes do tempo e aí pode haver condições políticas favoráveis à anistia antecipada que permitirá a Bolsonaro disputar a eleição. Então, Bolsonaro hoje depende muito do fracasso econômico que parece previsível no horizonte, com o desgoverno do PT e com essa montagem aí de reforma tributária que ele está preparando. A economia aqui já parou geral. Meus amigos, não tá fácil a vida aí do Barbudinho, né? Barbudinho cada dia mais enrolado na própria corda, né? Pessoal, vamos lá, outra matéria na tela agora falando do ditador Maduro, pessoal. Maduro aí que está tremendo todo com medo de perder as eleições, que tudo indica que ele vai perder as eleições na Venezuela, hein? Ditador Maduro faz grave ameaça e fala em banho de sangue caso perca eleições. À medida que a data das eleições venezuelanas se aproxima, a tensão política incha de forma palpável. Nicolás Maduro, controverso ditador da Venezuela, intensifica sua retórica em um esforço para permanecer no poder frente a uma crescente popularidade dos opositores. Edmundo Gonzalez, ex-diplomata e agora líder da oposição, segue na frente das pesquisas eleitorais, deixando o ambiente político ainda mais efervescente. Nesta quarta-feira, numa assembleia na paróquia La Pega, Maduro fez declarações que ecoaram pelos noticiários. Ele alertou sobre um possível banho de sangue caso não sejam tomadas medidas para assegurar uma vitória histórica. Essas palavras causaram grande inquietação tanto no país quanto na comunidade internacional, gerando debates acalorados sobre o futuro da democracia venezuelana. Tá aí, né, pessoal, o Maduro aí preocupadíssimo, porque sabe que a esquerda ela é assim, né, pessoal? Ela começa a jogar sujo quando vê que vai perder. Então ela começa aí de todas as formas a se queimar, né, pessoal? Tá aí as matérias para todos vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like aí no vídeo, no canal. Se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito. Clica aqui no botão inscrever-se e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pessoal. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais patriotas conservadores possam saber da verdade. Esse é um canal patriota e nós estamos aqui diariamente, todos os dias, levando informação para todos vocês. Já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários também a cidade que você está falando. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.